Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo. Pessoal, você percebe que a temperatura está voltando a esquentar. Dias atrás tivemos alguns dias frios, com o solzinho pela manhã, muito bom. E agora está esquentando porque nós estamos nos aproximando da primavera. Você sabe que o mês de setembro, né? Sempre no meio do mês, a primavera começa e vai ficando uma estação mais quente. Só que é uma estação, é uma meia estação. Quando a estação ela possui duas temperaturas, a gente faz o quê? Fala o quê? Meia estação. Aí eu fiquei pensando também em como as flores estão começando a nascer, se renovar. Fica um cenário muito bonito da natureza, né? Porque é um cenário de muitas cores, a primavera traz cores, traz alegria, traz um cenário natural perfeito. E eu fiquei pensando assim, que na nossa vida também temos algumas estações, temos as 4 estações. E muitas vezes nós vivemos as 4 estações de uma vez só, às vezes num dia, numa semana, numa área de nossa vida. Aí veio a possibilidade e a ideia de fazer um vídeo falando sobre isso, fazendo uma analogia do que acontece em cada estação do ano, aqui no nosso país, né? E em relação ao que acontece na nossa vida, fazendo uma comparação. E deu certo. E eu fiz alguns roteiros aqui, dos quais eu vou me basear para não esquecer, e eu percebi que nós vivemos 4 estações na nossa vida em todas as áreas, nas áreas área espiritual, financeira, sentimental, física, familiar. Todos nós já vivemos isso e muitas vezes nós não damos conta que vivemos as estações. E tem pessoas que elas têm uma vida tão tumultuada, tão transbordante também, que em uma questão de tempo, uma pequena fração de tempo, ela vive as 4 estações de uma vez. É aquele exemplo de quando você vive, você sai para trabalhar, para estudar, de manhã tá chovendo, chega algum tempo, esquenta, aí daqui a pouco esfria, aí daqui a pouco vem a garoa, vem a geada, né? A gente costuma falar, principalmente aqui em São Paulo, onde eu moro, as pessoas falam assim, que a gente vive as 4 estações num dia só. E isso acontece também nas áreas de nossa vida. Então eu vou começar essa série de vídeos, eu quero que você acompanhe, gente, do princípio até o fim, porque tá muito bom. E de repente você está vivendo essas estações, umas boas, outras mais ou menos, e você não tá sabendo o que fazer, a sua cabeça não tá entendendo, você está em conflito. E eu também já estive em conflito nas estações da minha vida, e não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para explicar por que estava acontecendo aquilo. Lógico, eu não vou ficar dando as explicações todas para sua vida, né, de todos os problemas, o porquê você está passando por isso, porque tem coisas que nem eu mesma sei, mas algumas coisas eu vou trazer aqui experiência, que pode ser que te ajude a não enlouquecer, a não entrar em depressão, né? Porque tem coisas que vêm da nossa vida, a gente não sabe o porquê. Tem coisas é porque a gente causou, mas tem outras que é por motivo de força maior, tá bom? Então, hoje, agora no meu vídeo, eu vou começar falando sobre da vida espiritual. Lembrando que cada um nesse país, nessa vida, tem uma maneira de desenvolver a espiritualidade dela. É a minha espiritualidade eu desenvolvo crendo em Deus e crendo na Bíblia, tá bom? Mas tem gente que tá me ouvindo que é ateu, que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, que não crê nas mesmas coisas que eu creio. Então não tem problema, como eu sempre falo, né? Cada um desenvolve a espiritualidade como acha, como quer. Uns são evangélicos, outros são espíritas, outros são de matriz afros, outros não são de religião nenhuma, como eu não sou. Embora que eu creia em Deus e leio a Bíblia, não quer dizer que eu tenha nenhuma religião definida, tá bom? E se você também não tem nenhuma religião, você não tem obrigação de ter, porque a nossa Constituição dá direito a você crer no que você quiser. E se você não quiser crer, tudo bem. Tá bom? Então, quem crê, não critique quem não crê. Mas o que eu vim falar aqui é das 4 estações que permeiam a nossa vida. E às vezes a gente não se dá conta. E hoje eu vou falar só da área espiritual, tá bom? Então, o que acontece? Gente, na primavera, quando a gente começa o nosso relacionamento com Deus, a primavera, como você sabe, é mais calor do que frio.
né? Mas é mais sol do que chuva. Mas também tem a chuva, porque a primavera é o quê? Ela é uma meia estação que está se preparando para o verão, que é uma estação que completa, com uma temperatura definida. Então, na primavera, nas primeiras horas da manhã, você tem aquele friozinho gostoso, mas depois vem o sol. E à tarde também pode vir aquela chuvinha, mas não aquela chuva que dá frio, né? Mas aquela chuvinha assim, que a pessoa fala que tem cheirinho de terra molhada. Gente, eu não tô falando aqui de previsão de tempo, tá? Porque eu não estudei sobre fenômenos meteorológicos, porque a minha ideia aqui é você refletir, é você fazer uma comparação da primavera de como está a sua vida espiritual. Então, o que que nós temos na primavera? Nós temos flores, nós temos um pouco de chuva, um pouco de frio, é uma coisa mista. Então, de repente, o seu relacionamento com Deus é uma coisa que está começando, né? Com um pouco de flores, você está conhecendo agora, principalmente você que frequenta uma igreja, tudo é muito novo, tudo é muito gostoso, tudo é muito alegre, mas também tem os momentos que a temperatura, gente, baixa um pouquinho. E às vezes você não entende, porque algumas pessoas se afastam de você por causa da sua fé, da sua maneira de crer, de ver a vida. E muitas pessoas, às vezes, te perseguem também. Gente, essa é a primavera, é a meia estação. E você tem que aprender a ficar firme. Às vezes você tem um mini deserto, né? Algumas coisas assim não tá batendo. Você tá fazendo o que é certo, mas tá todo mundo te criticando. Você só quer desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque a minha espiritualidade desenvolve o quê? Com Deus, né? Cada um desenvolve com quem achar que deve. Se você quiser crer em outras coisas, em outras versões, isso aí é a sua escolha. Eu desenvolvo a minha com Deus. E você começa a querer ter uma vida com Deus. Seus amigos, de repente, começam a zombar de você, a criticar, se afasta. Eles não entendem por que você crê assim. Por que é essa maneira? Porque eles foram criados numa tradição, numa religião. E quando a gente tem uma religião, principalmente no Brasil, né? Que são muitas religiões mistas, às vezes a gente não entende a maneira de crer no outro. Então, essa é a primavera. Né? Tem aquele lado gostoso, bonito, que você está se relacionando com Deus, mas tem aquele lado que todo mundo te julga, te critica. Muitas pessoas deixam até de ser seus amigos por causa disso. Tá bom? Essa é a primavera na vida espiritual. Meia estação. Verão. Verão, gente, tudo é quente, né? Tudo dá certo. No verão com Deus, na sua vida espiritual, você ora a Deus, a janela se abre. Você pede uma coisa, Deus te atende. E te atende às vezes muito rápido, né? E você fica feliz, você fica motivado. Porque eu vou dizer uma coisa, é fácil, gente, você servir a Deus quando tudo tá bem. Quando a geladeira tá cheia, quando o cartão de crédito está com um limite grande, você pode comprar o que quer, se vestir bem, né? Você que frequenta a igreja pode ir bem arrumado, comprar seu instrumento musical para você tocar, tá tudo bem. As pessoas, tem até um grupo de pessoas que estão falando bem de você, ó, você fez bem em ir para a igreja, aqui você vai ser acolhido, aqui você vai ser amado, né? Isso para quem frequenta igreja, um templo, tá, gente? Eu tô falando de qualquer forma de crer, né? A minha é em Deus, eu não frequento igreja, mas eu creio em Deus e desenvolvo a minha espiritualidade na minha casa. Então muitos não entendem isso, né? Então eu vivi já a primavera, mas agora eu tô vivendo o verão. As pessoas não me perseguem, elas entenderam que eu desenvolvo a minha espiritualidade do jeito que eu quero. Eu não sou obrigada a crer no que os outros crêem. E graças a Deus eu tô vivendo um momento suave da minha vida. O verão é quente, ele é gostoso. Até a chuva de verão, ela traz aquele cheirinho de terra molhada, né? Você precisa daquela chuva para refrescar, você gosta. Então, o verão, gente, na vida espiritual é muito gostoso. Tudo tá bem, é muito gostoso. Tudo tá bem, tudo tá iluminado, as coisas estão dando certo, a porta de emprego se abre, né? Você começa a ter seus amigos que creem na mesma coisa que você crê, a sua família te abraça, até que chega o outono. Acabou o verão, gente. O outono é meia estação. E é uma estação já mais diferente da primavera, porque primavera é mais sol, mais calor do que frio e chuva. O outono já é o friozinho mais, né? Já é a geada, as folhas começam a ficar seca. É aquele momento que você acabou de sair do verão, estava tudo dando certo. Você estava feliz, com a geladeira cheia, podendo comprar o que quer. Aí as coisas começam a ficar mais escassas.
No outono, gente, as folhas ficam secas, as coisas ficam mais escuras, tem muita garoa, muita névoa, principalmente você que dirige, né? Você dirigir num lugar que tem garoa e névoa, você já tem que ter uma atenção dobrada para não derrapar, para não acontecer acidente. Pois é, gente, o outono da nossa vida espiritual traz isso também, né? Você fica sem entender, porque algumas pessoas também estão se afastando de você. Até na sua casa, as pessoas começam a se estranhar, acha que você está orando muito, que você está buscando muito, que você quer ser mais santo do que os outros. Você quer fazer o bem. No outono você fica sem entender nada, porque o outono representa o quê? A neblina, e na neblina a sua visibilidade cai. Você que dirige, né? Quando você vai para uma rua de neblina, aí você tem que acender os faróis, você tem que ter uma atenção maior, né? E a neblina, aquela água fica caindo ali, o chão derrapa. E até para nós pedestres também, a neblina, você não consegue enxergar quem é que está a alguns metros ali, porque a neblina cobre tudo. É o que acontece, gente, na nossa vida espiritual. Algumas coisas a gente fica sem entender. Por que que antes Deus respondia a nossa oração, agora já não está respondendo tão rápido? Será que a gente está em pecado? Porque até mesmo algumas pessoas dentro da igreja se levantam contra a gente, né? De repente até o próprio pastor começa a te olhar torto, aqueles irmãos que você gostava, isso para você que frequenta, porque eu estou englobando tudo aqui, tá, gente? Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, mas existe o quê? A neblina. A neblina é uma situação que você não enxerga muito, você não tem todas as explicações. Na neblina o chão fica escorregadio, você tem que tomar cuidado onde você pisa. Na vida espiritual representa isso, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque tudo causa um problema, tudo causa um conflito, uma discórdia, inclusive no ambiente da casa. E nesse momento você tem que falar pouco, você tem que orar mais, você tem que procurar entender mais. E você tem que pedir para Deus uma boa visibilidade, porque às vezes a neblina do engano pode cobrir o seu caminho, tá bom? É assim que você tem que se comportar. Para terminar, vem o inverno. Gente, no inverno tudo é frio. Poucas pessoas que eu conheço gostam do inverno. E quando o inverno chega na sua vida espiritual, é uma coisa terrível, porque a gente sabe nós sabemos que precisamos das 4 estações do ano, naturalmente falando, para a nossa vida, né? As plantas precisam, os animais, a natureza, mas a gente tem o conflito de cada estação. E qual é o conflito, Ana Maria, do inverno? O inverno, se tratando da estação em relação à nossa saúde, é a estação da gripe, né? Você tem o vírus da gripe, você fica mais gripado por causa do frio. Tá certo que a gripe é um vírus, né, gente? Não é se tá quente ou se tá frio, porque as pessoas também ficam gripadas no calor. Mas o frio, ele pode ativar isso aí, porque se você tá gripado, você tá mal agasalhado, você pode ficar doente, né? Então, no inverno, espiritualmente falando, o que é que acontece? As pessoas te abandonam, as pessoas te perseguem. Você já reparou que no inverno a lenha fica mais molhada, fica difícil de pegar por causa da chuva? Muitas vezes, no inverno da sua vida espiritual, você fica difícil de se conectar com Deus. Quando o inverno chega, a frieza chega na vida espiritual, é a pior coisa que tem. Porque você ora, parece que os céus é de bronze e a terra é de ferro. Você é perseguido. Até que as pessoas que dizem te amar começam a te ignorar. O inverno, gente, na vida espiritual, ele é terrível. O inverno natural, ele já não é tão fácil, né? Tanto que tem países que no inverno é muita neve. Aqui no Brasil, a gente não tem esse problema de ter neve, né? Até as pessoas falam que já aconteceu, caiu uma neve em alguns estados do sul. Eu acredito que sim, mas a neve mesmo contínua, como tem nos Estados Unidos, em alguns países na Europa, aqui a gente não tem. Mas a gente tem um frio rigoroso, mesmo porque nesse ano, né? No princípio desse ano, nós tivemos alguns dias que o frio chegou a baixíssimas temperaturas, mas tanto que os alimentos até congelam na geladeira, os carros ficam com aquela nuvem, né, de geada, mas não chegou a ser neve igual aos outros países. Mas tivemos, sim, um inverno rigoroso. O inverno rigoroso, gente, ele traz frieza, ele traz afastamento. O que mais acontece no inverno na vida espiritual? Você que tem que tomar cuidado para não pegar o vírus da incredulidade. Você tem que tomar cuidado para você não ficar sem se conectar com Deus e acabar se contagiando com falsas doutrinas,
né? Com heresias, com ensinamentos que não tem nada a ver com aquilo que você crê e professa. Gente, esse é o inverno na vida espiritual. Assim como não é fácil o inverno na vida natural, que você tem que se cobrir muito, né? Andar com bota, com agasalho, principalmente se você tem que acordar cedo para ir trabalhar, ou para estudar, ou para levar o filho na escola. O inverno, gente, na vida espiritual não é diferente. Você tem que se agasalhar e se proteger das pancadas que você vai levar, das críticas das pessoas. A perseguição fica mais forte no inverno espiritual. Você parece que não tem muito contato com Deus. É só uma impressão, mas você tem contato com Deus. Mas dá a impressão que Deus ele se afasta um pouco para ver como que você vai se comportar, como que você vai lidar com essa situação. Jesus, ele enfrentou um inverno no que diz respeito àquele momento que ele estava sendo muito pressionado na cruz, que ele até falou, Deus meu, por que me desamparaste? Gente, todos nós passaremos pelas 4 estações. De repente você está passando pela primavera, pelo verão, pelo outono, pelo inverno. Eu quero que você fale aí nos comentários, qual dessas estações está sendo preponderante na sua vida, né? Desculpe, eu não sei nem se tem essa palavra. Qual que está permanecendo nessa vida que parece que não passa? Qual a estação do ano que você está vivendo na sua vida espiritual, tá? Porque hoje eu só estou falando da vida espiritual. No próximo vídeo eu vou falar das 4 estações na vida amorosa ou na vida financeira, porque as 4 estações nós vivemos em todas as áreas da vida, tá bom? Não é só numa área. Só que tem seres humanos, coitados, né? Eu não sei coitado, eu não sei se usei a palavra certa, que vive 4 estações e às vezes vive ao mesmo tempo em todas as áreas. Você viu o meu vídeo sobre Jó? Se você for ler sobre Jó e fizer uma comparação com aquilo que eu estou falando aqui, Jó, em poucos dias, viveu as 4 estações em todas as áreas da vida dele. É por isso que eu digo que ele foi um grande homem, porque o que ele suportou, gente, não é fácil. O vídeo ficou longo porque eu estou abordando um assunto, gente, muito importante. De repente você está passando por um inverno na sua vida espiritual, tudo está frio. De repente você está passando por um verão que tudo está muito gostoso, mas você tem que se preparar que a estação vai mudar, ou um outono. Então você tem que saber como vai se comportar em cada estação, que é para você não enlouquecer e nem fazer bobagem, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, conta aí, compartilhe, me diz aí o que está acontecendo com você. Tá acontecendo tudo, né? No outono também tem aqueles ventos, né, gente? Aqueles ventos frios, aqueles ventos terríveis. Às vezes tem aquelas chuvas de outono também, que parece chuva de verão, em que a folha chacoalha, né? As folhas começam a cair e de repente você é chacoalhado numa tribulação que você tá passando na sua vida. E às vezes uma prova, né? Que Deus tá permitindo uma prova na sua vida. E você sabe que quando uma árvore chacoalha, os frutos começam a cair. Começa a cair muitas folhas, cai muito fruto podre. E aí você tá vivendo assim? Como que tá a sua conexão com Deus? Qual é o nível que tá? Como que tá a sua temperatura com Deus ou com a espiritualidade a qual você exerce, tá bom? Se você gostou, deixa seu like. Desculpa ter sido longo e no próximo vídeo presta atenção, hein? Vai ter as 4 estações em outra área da vida, que vai ser a área sentimental. Gente, vai pegar fogo essa série de vídeos. E eu não quero que você perca nenhuma. Chame seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai, seu filho para assistir, porque isso aí vai ajudar. Vai ter um momento em que você vai viver tudo isso aqui que eu tô vivendo, né? Teve um momento que você já viveu e você vai precisar de um conselho. E eu tô dando esse conselho aqui. Até mais e até o próximo vídeo.